Meus queridos irmãos e minhas irmãs, hoje a liturgia da igreja tem uma mensagem muito interessante para nós. Partindo da primeira leitura, onde São Paulo escreve a sua primeira carta àquela comunidade dos coríntios, uma comunidade que pouco queria saber de Deus, uma comunidade que se encantou com Deus, mas logo depois começou a enveredar pelas infidelidades da vida. E depois essa comunidade vai se transformar em uma força muito grande na história da igreja. Mas para isso foi preciso que houvesse, de verdade, uma tomada de consciência. E é nesse interim que Paulo escreve essa perícope aqui, esse pedaço do texto, quando vai chamar a atenção daqueles novos cristãos, para que possam de verdade tomar consciência do que são. E olha o que Paulo diz: irmãos, considerai vós mesmos como fostes chamados por Deus, pois entre vós não há muitos sábios de sabedoria humana, nem muitos poderosos, nem muitos nobres. Na verdade, Deus escolheu o que o mundo considera estúpido, para assim confundir os sábios. Deus escolheu o que o mundo considera fraco, para assim confundir o que é forte. Todo princípio de conversão passa por uma tomada de consciência. Eu preciso estar cônscio de quem eu sou. Eu preciso ter ciência da missão que eu tenho. Eu preciso conhecer as minhas potencialidades e também conhecer as minhas fragilidades. Eu preciso tomar consciência de que aos olhos de Deus eu sou uma joia, uma única peça, que não existe repetição, uma obra de arte cunhada pelas próprias mãos de Deus. E preciso compreender que, a partir dessa realidade, eu sou dotado dos dons necessários para que eu possa de verdade me encontrar no mundo, mas me encontrar no mundo sendo alguém de Deus, sendo alguém que pratica o que é bom, sendo alguém de Deus que faz acontecer o que é bom, sendo alguém de Deus que tem um coração de verdade temente a Ele, sendo alguém de Deus que, ao longo da vida, não perde o encanto por Deus, mas quanto mais o tempo passa, mais consciente fica de que veio de Deus e que para Deus voltará. Quando eu digo assim, ser de Deus, e exaltando aquilo que é próprio e típico da vida cristã, porque muitas pessoas se apresentam como pessoas de Deus, mas que no dia a dia a praxis cotidiana não condiz com a vivência do Evangelho exigida. São aqueles hipócritas de plantão, que na igreja é uma coisa e fora dela é outra completamente diferente, que na presença dos outros tem um comportamento, mas quando olha para um lado e olha para o outro que ninguém está vendo, tem um comportamento diverso daquilo que o Evangelho exige. Vejam que, para que eu me converta,
Eu preciso conhecer o que tem de bom em mim, as qualidades que Deus me dotou, os dons que Deus me deu. Mas preciso também conhecer e tomar consciência da minha fragilidade, dos pecados que eu fui ao longo da minha vida adquirindo e que muitas vezes parecem que é o meu eu e que na realidade não pertencem a mim, mas eu vou os carregando como se ali fosse eu, mas não é eu. Por quê? Porque o homem vem de Deus puro, santo, adquire o pecado original, mas logo depois que é batizado, o homem volta à sua condição primeira, aquela pureza, aquela inocência tão própria de Deus. E é nesse estado aqui que eu devo compreender, que devo chegar. Mas para isso eu preciso rechaçar os defeitos e vivenciar as minhas qualidades e as minhas virtudes, explorando aquilo que de bom eu tenho, porque vejam, ninguém é tão ruim que não tenha algo de bom. Todos nós temos potencialidades, e é aqui que nós devemos descobrir, para poder canalizar e colocar à disposição do reino de Deus, para poder colocar à disposição da edificação de uma sociedade cada vez mais depravada, de uma sociedade cada vez mais que vai se fragmentando, se degradando. Por quê? Porque perdeu o brilho dos olhos, perdeu a capacidade de colocar Deus no centro, perdeu a capacidade de se encantar todos os dias por Deus. E vejam que não é só descobrir as minhas potencialidades, não é só rechaçar os meus pecados, mas é preciso que eu, todos os dias, me encante por Cristo. E não existe outro modo de me encantar por Cristo senão gastar o meu precioso tempo com Ele. Gastar o meu precioso tempo com aquele que de verdade me preenche e me faz feliz. Vejam que é nessa perspectiva a parábola dos talentos hoje. Esse patrão aqui é Deus, quem dá as potencialidades a cada um, para que cada um possa de verdade trabalhar, crescer, amadurecer. Só que muitas vezes as pessoas pensam que o trabalho é só ad extra, ou seja, é só fora de mim, é eu desempenhando a profissão, a posição social que eu tenho. Não. Eu devo também trabalhar ad intra, dentro de mim. Trabalhar o meu caráter, moldar todos os dias a minha personalidade, crescer nas virtudes, diminuir os defeitos, os pecados, tirar as incongruências, deixar de lado as desarmonias, e por que não falar também a inquietação do coração, já que nessa semana nós celebramos Santo Agostinho. Muitas vezes é preciso deixar o coração quieto, tranquilizar o coração, para que esse coração possa de verdade encontrar a habitação
para que Deus possa ali permanecer. E quando Deus permanece no coração do homem, aí o homem aqui na terra pode dizer que chegou ao seu apogeu, porque está em Deus. Agora, o que é finalmente estar em Deus? Estar em Deus é tomar consciência de que está fazendo o que é correto, buscar ajudar aqueles que precisam. Quando eu digo aqui ajudar aqueles que precisam, não é simplesmente com um bem material, não. São as obras de caridade espirituais. Instruir os ignorantes, ensinar a quem sabe pouco, rezar por quem precisa, aconselhar aquele que necessita. Isso é construir o reino de Deus. E vejam que nós temos uma missão, sim, e devemos passar no mundo e cumprirmos bem a missão que Deus nos deu. Ninguém no mundo é um sem missão. Todos nós temos um papel a cumprir, uma missão a desempenhar, dada por Deus, para a edificação do reino de Deus, para a salvação das almas e para a santificação do próprio homem. Observem que aqui no texto da parábola dos talentos, o Senhor vai dar a cada um conforme as suas potencialidades. Ou seja, o que cada um já descobriu, Deus vai dar mais, porque sabe que ali é uma terra produtiva, porque sabe que ali é uma terra onde vai germinar a boa semente de Cristo, onde é alguém que tem muito a oferecer. E vejam que aquele que era mesquinho, que não conseguia sair de si, que não conseguia de modo algum, de jeito nenhum, fazer acontecer aquela joia preciosa que Deus fez, vai esconder, vai guardar o talento, porque era mesquinho, porque se acostumou com a vida medíocre. Ontem, conversando com um padre que eu tenho muito carinho, lá de Maceió, Padre Francisco, que já veio aqui várias vezes, eu dizia a ele assim: meu irmão, os medíocres cultuam os medíocres, porque não descobriram ainda os cultos para venerar. E ele, por mensagem, se acabava de rir. Mas é verdade. Muitas vezes nós vemos que o grande empecilho para que uma pessoa cresça é porque ela está cheia de si e vazia de Deus. Está cheia de si e não tem espaço para Deus ali fixar morada. Ela está cheia de si, é o juiz da própria vida e quer decidir por conta própria o caminho a trilhar. E cada vez mais vai aí se afundando. Porque é preciso que nós compreendamos que nós iremos sim prestar contas a Deus de tudo o que nós fizermos neste mundo, do que é bom, do que é ruim, e vamos prestar contas também até daquilo que deixamos de fazer, que é um pecado de omissão.
e que muita gente não consegue compreender. A gente não só peca em ato, a gente peca também quando a gente cruza os braços e não assume o batismo, não assume a confirmação para a construção do reino de Deus, porque não tem tempo para Deus, porque vive o tempo todo no entretenimento, vive o tempo todo ocupado com nada, ocupado com coisas que não edificam, que não preenchem, que não completam. E é assim que nós devemos compreender que é o Senhor, o bom Deus, quem nos escolhe e nos faz de verdade crescermos na sua amizade, que nos faz um dia, que nos fará um dia chegarmos aos céus. É por isso que o salmista hoje, de um modo tão santo e tão bonito, assim diz: no Senhor nós esperamos confiantes, porque Ele é nosso auxílio e proteção. Só essas palavras aqui, esse versículo 20 do Salmo 32, só essa pericopezinha aqui, deveríamos nós passar o dia todo hoje ruminando a palavra de Deus. No Senhor nós esperamos confiantes, porque Ele é nosso auxílio e proteção. Que o Senhor, o bom Deus, assim nos ajude, nos ilumine, para que possamos edificar o reino de Deus com o auxílio dEle e colocando à disposição da comunidade os nossos dons, os nossos talentos, que nos farão alcançar a glória dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.